Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens chamada Família Base da Igreja. E nós estamos vendo o que é a vontade de Deus para cada membro da família. O que Deus espera que nós respondamos segundo a ótica do Evangelho, como membros de uma família. E hoje nós veremos acerca dos princípios que devem nortear a vida de um marido cristão. E esse texto está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7. Abra sua Bíblia lá na carta de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Antes de nós irmos para a leitura do texto, eu gostaria de compartilhar. Quando eu ouvi uma pregação a respeito do que nós iremos ver hoje, a partir daquilo eu já era cristão, eu já buscava servir a Deus, mas ainda muita coisa relacionada à minha postura dentro da minha casa, com relação à minha esposa, com os meus filhos, com os afazeres do lar, eu não tinha muita noção ainda daquilo que eu estava fazendo, se aquilo de fato agradava a Deus ou não. E foi justamente uma pregação como essa que me fez enxergar tudo aquilo que hoje eu busco fazer em prol da minha família, em prol do meu lar. Então, vamos pedir a Deus que nos abençoe com isso, porque isso aqui, meus irmãos, essa série de mensagens, quando a gente intitula, hoje nós vamos falar princípios de um marido, domingo passado foi uma esposa virtuosa, não é especificamente direcionado para a esposa, para o marido, não, é para a família como um todo, principalmente marido e esposa, porque a partir do momento que você se uniu em uma só carne, vocês são um, nós somos um. Então, isso daqui é para maridos, mas também para esposas, auxiliarem os maridos quando não está sendo de acordo com a vontade de Deus, amém? Então, vamos ao texto. 1 Pedro, capítulo 13, do verso 7, diz assim a palavra de Deus: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher, como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que vossas orações não sejam impedidas. Abaixe sua cabeça, orar a Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado, Pai, por mais esse privilégio de poder estar aqui na Tua casa. Nesse momento, Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, que abra, Pai, nosso coração e entendimento, para que nós consigamos, Pai, compreender as verdades contidas aqui, e que ela possa, Pai, ressignificar a nossa vida, ressignificar o nosso modo de pensar, o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter, para que nós possamos sair daqui melhores que entramos e evidenciar Cristo Jesus em tudo que nós fizermos, agimos e pensarmos nesse mundo aí fora. Essa oração, Deus, que nós fazemos de forma alguma é nos nossos méritos, mas é nos méritos de Cristo Jesus. Nós oramos no nome dele. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela estabelece de forma bem clara, uma ordem de governo dentro da família, dentro desse projeto chamado família. Deus, ele vai comissionar o homem como cabeça do lar, conforme diz Efésios capítulo 5, verso 23. Uma vez que essa prerrogativa dada a ele pelo próprio Senhor, significa o quê? Que a palavra final sobre qualquer tipo de assunto prático ou assunto espirituais que tangem a vida da família é do marido, é do homem. Porém, isso não significa que o homem esteja sempre certo.
E também que jamais ele não deva dar ouvidos a quem? A sua esposa. Em Gênesis capítulo 21, verso 12, nós vemos o próprio Senhor exortando, sabe quem? Abraão, a dar ouvidos à sua esposa, Sara. A função dada ao homem como cabeça do lar não tem amparo bíblico quando a forma de ser, quando a forma de agir, ela é autoritária dentro do lar. Não tem amparo bíblico algum. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra bem diferente. E isso, meus irmãos, não agrada a Deus. Se o cabeça do lar nunca foi sinônimo de sentar num trono, ser o cabeça do lar nunca foi sinônimo de você sentar no trono da sua casa e dali dar ordens como você bem entende. Não é assim. Apesar de toda a autoridade que Deus dá ao homem, dele ser o cabeça de um lar, não pode criar essa característica dele se tornar o quê? Um mandão dentro de casa. A importância disso está justamente em cada marido, cada servo, em ter a real consciência de qual é o seu papel dentro do seu lar, com a sua esposa, com os filhos, enfim, com sua família. E essa noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós iremos buscar essa consciência, para que nós, maridos e também esposas, mas nós, maridos, cabeça dos nossos lares, cabeça da esposa e dos filhos, vivamos todos os princípios de Deus, todos os princípios de Deus para uma vida familiar que glorifica o Senhor. Amém? Primeiro ponto que a gente vai destacar aqui, nós devemos observar. Segundo a palavra de Deus, é que o homem é responsável por sua família. O homem, ele é o responsável por toda a sua família. E a primeira pergunta que surge aqui para mim e para você, maridos, e para os que vão ser também maridos um dia: será que nós compreendemos o que significa ser responsável pelas nossas famílias, pelo nosso lar, segundo a ótica de Deus? O que isso aqui significa de forma prática? Significa nada mais, nada menos que Deus irá cobrar de forma pessoal cada marido a vida a qual foi conduzida o seu lar, a sua família. O dia que eu compreendi isso daqui, a minha vida mudou. Minha vida mudou. E para entendermos melhor, nós temos que nos debruçar sobre a palavra de Deus para compreender o que Deus espera de mim e de você. Então, Deus vai cobrar de forma particular nós, marido, vai chamar a gente a essa responsabilidade. E Deus vai perguntar: como que foi a sua vida com a sua família? Como que foi? E essa pergunta não será feita às esposas, mas será feita a mim e a você, irmão. Maridos, lá em Gênesis, ainda no Éden, apesar da Eva ter pecado primeiro, Deus dirige a questão a quem? A Eva? Não, Deus dirige a questão a quem? A Adão. E pergunta assim: Adão, o que houve? Você acha que Deus não sabia o que tinha acontecido? Deus sabia, Deus é onisciente, Deus sabe tudo. E Adão, mais do que depressa, vai responder a Deus com o quê? Com uma acusação. Senhor, foi ela. Deus deu a chance para Adão, para assim: Adão, eu sei, você já pisaram na bola, mas a culpa é sua. A culpa é sua, porque você é o cabeça. Então, o que você me diz, Adão? Sabe, no momento para se arrepender, o que Adão fez? O que o coração já contaminado pelo pecado fez? Foi ela. Já transferiu a culpa sem piscar. Meus irmãos, percebem o tamanho da confiança que Deus deposita em mim e você, marido?
Deus nos confiou um verdadeiro tesouro, que é a nossa família. Não há nada que supera em valor para o homem do que a sua família. É o que é eterno. Por isso que nós somos família em Cristo. E isso, todo o resto vai ficar, vai perecer. Isso não, a família não. Os membros da nossa família, aquele que aceitar Cristo Jesus, evidenciado pela sua vida, ele é eterno. Entendeu a confiança que Deus dá a mim e a você? É um tesouro, é um tesouro. E Deus nos diz: você terá que prestar conta desse tesouro diretamente a mim. Em última análise, nós seremos responsáveis pelo que acontecer com nossas esposas, filhos e com as nossas famílias. Amém, irmãos? Nós seremos responsabilizados por aquilo que o nosso lar se tornar. Portanto, o papel primário, o papel primordial, básico, o papel chave de um marido, o papel assim primário de um marido é fazer com que o casamento funcione bem. Esse é o papel primário. Se o casamento ele vai mal, seja lá em que aspecto for, a responsabilidade final é do marido. Deus lhe colocou sobre como cabeça da sua família, do seu marido. Aliás, a cabeça da família da sua esposa. Então, a responsabilidade final é a ele que compete. Qualquer um que desandar, ambos terão que prestar contas a Deus. Ambos terão que prestar contas a Deus. Mas a responsabilidade máxima, ela é do esposo, ela é do marido. E se você, mulher, esposa, você ama seu marido, seu dever como esposa é auxiliar ele. E tem esposa que acha que auxiliar é armar a metralhadora e todo santo dia fuzilar o marido em cima e embaixo. Não, isso não é auxílio. Isso não é auxílio. Segundo ponto, devemos observar, meus irmãos, em um marido, que princípios dados por Deus não podem se transformar em comodismo. Comodismo. Deus colocou o marido como na função de cabeça para que através dele toda a sua família, todo o seu lar fosse abençoado. Mas para ele fazer isso, o marido deve fugir da condição de comodidade. Marido, né? Então, as coisas elas não andam bem dentro do seu lar. O que o marido tem que fazer? Primeira coisa que o marido tem que fazer, ele deve se humilhar diante de Deus e reconhecer que falta algo. Reconhecer que algo está fora do lugar. Meus irmãos, não adianta dizer: mas a minha esposa, mas esses meus filhos. Meus irmãos, não somos filhos, não são as esposas, somos nós. Somos nós. Deus nos deu essa prerrogativa de liderança para sermos, além de marido, pai, profeta, sacerdote e rei do nosso lar. E a pergunta que fica é: será que nós estamos exercendo tudo isso em plenitude dentro do nosso lar? Se a resposta for sim, se a resposta for sim, e a esposa não corresponde a isso, os filhos não correspondem a isso, peça a Deus que converta o coração deles. Pois é muito provável que isso ainda não tenha acontecido dentro do seu lar. Se a resposta for não, tanto os filhos quanto a esposa podem ser convertidos, mas o problema irá se agravar apesar disso. O que não pode acontecer é o homem constatar isso e dar as costas. Não.
isso aí não tem jeito não, e deixa para lá, né? Ah não, eu não vou nem me estressar. Meus irmãos, entenda, um líder, ele não age assim. Um marido, ele não age assim. Um pai, ele não age assim. Um profeta do nosso lar, ele não age assim. Um sacerdote levantado por Deus para guiar sua família nos caminhos de Deus, ele não age assim. Sabe quem pode agir assim? Apenas um rei. No seu reinado. Se somente essa for a ação no lar, dentro da sua família, se a posição de rei é o que mais lhe agrada, você está em desconformidade com o mandamento de Deus. Ah tá, pastor, beleza, mas como é que eu faço isso? Vamos lá. Maridos, vocês amam as suas esposas como Cristo amou a igreja? Essa é a pergunta. Marido, vocês amam sua esposa? Não, eu amo sim. Como Cristo amou a igreja? Você ora com ela? Você elogia ela pelo que ela faz? Você ensina seus filhos à luz do Evangelho? Você corrige, os exorta, dá direcionamento? Você lê as Escrituras com sua família, medita nela? Sua família vê Cristo nas coisas que você faz, da forma como você fala, da forma como você age? Como você se comporta, estando na frente dos outros, mas principalmente estando longe? Ah, pastor, mas é tão difícil. Você não conhece a minha família. Você fala isso porque você não conhece a minha família. Irmãos, de fato, eu não conheço a família de todo mundo na intimidade do lar. Mas Deus conhece. E também conhece cada um de nós, eu e você. Um líder, um comandante não vai ficar vendo o seu navio afundar sem fazer nada. Portanto, meus irmãos, o assumir esse papel no lar, na família, não é uma opção, é uma ordem. E um detalhe importante aqui, que nós temos em 1 Pedro 3, verso 7. Mas se você ler dos versos 1 ao 6, o que antecede esse que nós lemos, você vai notar que Pedro está dizendo para as mulheres serem o quê? Submissas ao marido, mesmo que eles sejam incrédulos, para que eles vejam Cristo Jesus através da vida delas e se convertam ao Evangelho. Mas aqui no verso 7, Pedro vai generalizar com os maridos, seja ele marido descrente como marido crente em Cristo Jesus. E por que é importante saber isso aqui? Maridos, assim como esposas, mesmo que o cônjuge não conheça a Deus, viva para ele como se ele conhecesse. Seu marido ele nunca quer falar sobre Deus, e você vai abandonar ele? Não. Aí que você tem que evidenciar Cristo Jesus na vida dele. Evidencie o caráter de Cristo, evidencie o amor, a graça dele. Pois se for da vontade de Deus que ele também seja um salvo, quem você acha, esposa, que vai ser usada como instrumento na conversão dele? A resposta é você, marido. Amém? Amém. Outro ponto que Deus deixa explícito o seu desejo, a mim e a você, aos maridos. Quanto os princípios que devemos exercer, quanto a isso, está aqui, parte A do verso 7, lê comigo. Só parte A. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar. Em outras palavras, maridos, participem da vida comum do lar. Aí você pode estar pensando assim: mas para mim essa ordem é meio desnecessária, né? Mas nesse ponto aqui estou tranquilo. E já faz anos e anos que eu estou casado, e tanto
debaixo do mesmo teto, tantos e tantos anos sentando na mesa para a gente comer junto, tantos e tantos anos a gente dividindo a mesma cama, tantos e tantos anos nós temos ido às compras, à feira, às festas, aos compromissos juntos, partilhando as contas da casa, tudo junto. Essa ordem aqui para mim, eu acho que é desnecessária. Mas será que é sobre isso que Pedro está falando aqui? Será que a vida comum de um lar se limita ao uso e costumes apenas? É óbvio que não. A implicância disso é muito mais do que possamos imaginar. Isso tudo que eu disse está implícito numa vida conjugal, numa vida familiar. O que não significa que eles de fato têm uma vida em comum. Às vezes pode estar sendo feito tudo isso diariamente, mas eles não têm uma vida em comum. Tem muitos casais que vivem a sua própria vida, mesmo estando debaixo do mesmo teto. Sociedade moderna, qual é que você vivendo? Vamos lá, vamos olhar para esse ponto de vista. Se a esposa, ela não trabalha fora, o marido sai cedo para trabalhar, e só à noite, na grande maioria das vezes, ou seja, quem cuida do lar, quem faz o barco andar de fato, são quem? As mulheres. Elas que vão criar os filhos, elas que vão resolver os problemas diários, elas que vão tomar decisões aqui e ali. E o que Pedro está querendo dizer com isso? O que Pedro está querendo dizer com isso? Maridos, não se esqueçam que apesar das decisões que a sua esposa está tomando no seu lugar, a responsabilidade final continua sendo sua, continua sendo nossa. Marido não é só aquele que assina o cheque ou passa o cartão. Chega o fim do dia, eu quero descansar, relaxar, e lá vem quando encrenca, falar de problemas. Deixa eu em paz aqui, pelo amor de Deus, trabalhei o dia inteiro, mereço descansar agora, chega de falatório, pelo amor de Deus. Meus irmãos, o homem da casa, ele deve acompanhar o mandamento da própria casa, deve participar da criação dos filhos. Quanta falta faz a presença do homem no lar, quanta falta faz a atuação do homem no lar, quanta falta faz a presença de um pai na criação do filho. Muitas vezes, por conta disso, as esposas se veem o quê? Obrigadas a fazer o papel de mãe e de pai também. E o pai mora junto. Quando não há uma cobertura real e prática dentro de um lar, o que a mulher vai ficar? Primeira coisa que ela vai ficar, desprotegida. Primeira coisa. Com um sentimento do quê? De desamparo. Que vai gerar um sentimento do quê? De abandono. E sem sombra de dúvidas, mas olha, sem sombra de dúvidas, haverá uma sobrecarga na vida da esposa, pois além das preocupações que ela por si só já possui, também irá se preocupar com tudo aquilo que deveria ser responsabilidade dela. Será? O que adianta se valer somente do sentimento da provisão, marido? Sabe aquele sentimento? Eu tenho minha casa, está tudo em ordem, eu provo, está tudo certo. O que adianta você um sentimento de provisão e não querer saber do resto? O resto é o resto. De nada adianta você querer transferir a responsabilidade do que lhe cabe à sua esposa. Sabe por quê? Porque não vai ser dela que vai ser cobrado, só por isso. Deus irá cobrar da esposa o que cabe a ela, o que Deus ordenou que ela, a responsabilidade dela. Ao marido, ao que cabe ao marido. Aos filhos, o que cabe aos filhos.
Então, não basta só colocar dinheiro dentro de casa, chegar à noite, sentar na frente da TV, pegar o controle, tomar um banho e dormir e se preocupar apenas com o dia seguinte. Lidar com o nosso lar dessa forma é o mesmo que achar que você está vivendo, sei lá, no motel. O marido passa o dia todo resolvendo problema no trabalho, e quando chega em casa, tudo que ele não quer é saber de mais problemas. Essa é a realidade. Mas é cômodo demais isso. Agora responde para mim: se sua esposa trabalhasse fora também e agisse da mesma forma com você, você já parou para pensar? O que aconteceria dentro desse lar? O que seria desse lar? O que seria dos filhos? O que seria da família? Meus irmãos, viver uma vida comum de um lar, o que Pedro nos diz, é muito mais do que colocar comida na mesa, pagar as contas, vestir a esposa e os filhos. Amém, irmãos? É muito mais. E Pedro continua: tudo isso já foi dito, tem que ser, sabe com o quê? Leia comigo a parte B agora no verso 7. Com entendimento. Com entendimento. O que será que Pedro está querendo dizer com isso aqui? Com entendimento. Vamos lá. Você chega cansado do trabalho, resolveu o problema o dia inteiro, você quer chegar em casa, tomar um banho, dar aquela relaxada, assistir o seu canal favorito, e lá vem a esposa falar do quê? De problema. Que o filho teve na escola, lá vem a esposa falar do cano que é lá da descarga que não funciona, que entupiu, lá vem a esposa falar sobre a máquina de lavar que quebrou, lá vem a esposa falar e falar e falar e falar. E a coisa que você mais quer nesse momento é ser surdo. É ser surdo. Muitos maridos acham como se fosse surdo. Mas como você não é, graças a Deus por isso. E se fosse, ela ia aprender a falar em línguas com você, mas ela ia falar, porque essa é a função dela. Aí o que geralmente acontece? Chega! Pelo amor de Deus, chega! Eu não tenho momento de paz nessa casa. É problema o dia inteiro para resolver. É pepino atrás de pepino. Chefe enchendo a paciência. Funcionário, trabalho, serviço em cima de serviço. E quando chega em casa, é mais problema ainda. Chega! Será que só eu fazia isso? Ou pior, quando o marido chega em casa, a esposa começa a relatar os problemas do dia, reforma da casa, escola das crianças, geladeira que não esfria, fogão de 6 bocas que só a 3 funciona, e o marido olhando para a esposa, fazendo aquela cara de interesse, e se perguntando assim: mas o que ela falou mesmo? Não está nem aí o que ela falou. Ela falou, e ele faz uma cara de interesse, fica assim olhando para ela, mas ele está em Nárnia, está longe. Duvido lembrar o que? 10% do que ela falou. É só aham. Aí ele dá aquela piscada assim, chega até a dormir na frente da esposa, que a esposa está falando. Tem marido que acha que a esposa pesa demais na vida dele. Meus irmãos, de verdade, vai por mim. Se tem uma coisa que esposa nenhuma gosta, é de se sentir menosprezada. É você olhar para o dia dela e achar que é muito menos importante do que o seu. Tá. Depois eu vejo. Depois eu faço. 6 meses depois. Não, depois eu faço. Isso, se o marido for de fato temente a Deus, pois se ele for um incrédulo, o que ele vai fazer? Rapidamente, uma das coisas que ele mais faz, ele rapa para onde? Para onde ele rapa?
A rua. A rua. Enche a lata e volta de madrugada para a esposa dormir. Lá em cima. Agora eu vou ter um pouco de paz. Meus irmãos, dentro de um lar e fora dele, tudo que acontece envolvendo sua esposa, seus filhos, é responsabilidade minha e sua, maridos. E é de mim e de você que Deus vai cobrar. Ser negligente, acomodado, relaxado com a família, com o seu lar, sem buscar entendimento que vem do alto, você vai estar fadado a uma vida de lamento, desilusão, tristeza. E isso com todos os demais. Mas a cobrança, ela vai vir do mesmo jeito. Pois Deus nos capacitou, Ele nos deu um manual de instrução para que eu e você, mas correspondamos ao que foi confiado a nós, amém? Aqui, ó. Aqui, ó. E olha o que Pedro vai dizer em como devemos agir com nossas esposas. Leia comigo a parte C do verso 7. Dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. Aqui, meus irmãos, precisamos entender algumas coisas. Você não honra, eu e você, marido, não honramos nossas esposas apenas colocando comida na mesa, pagando as contas e comprando roupa para a família. Você quer honrar a tua esposa? Começa parando tudo que você estiver fazendo e ouça. Ouça. Ouça o que ela tem a dizer. Meus irmãos, a ciência moderna, ela constatou através de estudos sérios que a mulher, ela fala em média 13.000 palavras a mais que o homem num único dia. Elas falam em média 20.000 palavras e o homem apenas 7. Você já se perguntou por que disso? Nossa, meus irmãos, a perfeição de Deus me impressiona, de verdade. Se com 13.000 palavras a mais a coisa já não anda como deveria, imagina se fosse o contrário. E quando Pedro menciona a esposa como parte mais frágil na criação, Pedro de maneira alguma está menosprezando a mulher, pelo contrário. A fragilidade aqui não tem nada a ver com competência física ou competência mental, pois tem muitas mulheres que se sobressaem aos homens em muitas áreas da vida comum de um lar, tanto em um lar quanto profissional quanto aí fora. O que não significa que isso naturalmente deva ser assim. Muita coisa ela sim faz, sendo uma serva de Deus, porque ela olha para o lado e vê que o marido não está dando a devida atenção. E alguém vai ter que fazer. O que ela faz? Ela se antecipa, já que olha para o lado e o marido está lá. Nem se mexe, com a porta. Alguém tem que fazer. Então ela vai o quê? E faz. E aqui, esposas, presta atenção. Não ache que isso aqui é precedente para você se sentir superior ao seu marido, pois isso é pecado. Isso é pecado. Agora, Maria, você quer honrar a tua esposa? Além de com muito entendimento, ouvi-la com atenção, você fizer o que é devido, e ainda de quebra, você elogiar a beleza dela, a feminilidade dela, elogiar ela como mãe, como esposa, como serva. Garoto, você se prepara. Você se prepara. A noite vai ser longa. Entendimento não significa
significa que deva ser só na vertical, na horizontal também. Toda mulher de verdade, temente a Deus, que não se deixou ser o quê? Infectada com esse câncer chamado feminismo, ela gosta de se sentir como parte frágil, parte delicada, a parte que precisa de atenção, ser conduzida como uma joia preciosa, um tesouro. Vocês lembram? Mulher virtuosa, quem achará? Você achou, irmão? Mulher frágil na Bíblia é nesse sentido aqui. Tem que ser tratada com reverência assim. Sabe por quê? Continua comigo a leitura da parte C agora. É herdeira convosco da graça da vida. Sabe o que isso significa? Que elas também são filhas de quem? Do rei. Filhas do rei, herdeiras junto comigo, com você, da mesma graça que recai sobre nossas vidas. A pessoa mais importante no mundo para mim e para você, que Deus, pela sua graça, nos concedeu, mais do que os nossos próprios filhos. E com essas palavras aqui, Deus afirma para ele, homens e mulheres, para Deus, homens e mulheres têm o mesmo valor. O que muda entre um e outro são as funções que o Senhor nos comissionou. E sobre a vida dela, você, marido, prestará conta aos reis dos reis. Amém? Isso é muito sério. Desafio para você que é marido aí, que está assistindo a gente também. Faça o teste. Ouça, para e ouça a sua esposa. Se prontifique no que ela precisar. Honre a sua esposa como parte mais frágil, com toda a reverência que ela merece. Você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado. Depois você vê. O projeto de Deus para o casal, para a família, é perfeito. Nós aqui fazemos tudo para desandar quando não damos ouvido à sua vontade, à sua palavra. Pedro, quando escreve esse texto aqui, o mundo em que as mulheres viviam era muito diferente do de hoje, tanto no contexto pagão quanto no contexto judeu a qual eles viviam. Se tinha uma coisa que as mulheres não tinham, era direito algum, nada. Mulher era a última a falar e a primeira a tomar pedrada. A mulher podia ser repudiada pelo marido, lembra? Vimos recentemente? Por qualquer motivo. Desde os mais sérios até os mais banais. E Deus vem aqui e diz a mim e a você, marido, dê honras à sua mulher como parte mais frágil, herdeira junto contigo da graça da vida, que é Cristo Jesus. Amém? Caiu a ficha? Deus está falando aqui a nós, maridos, duas coisas muito importantes. Dê honra à sua esposa, pois eu a fiz para estar na dependência, debaixo da sua responsabilidade. E se você for negligente com ela, você se prepara, pois será comigo que você terá que se ver. Vocês dois, para mim, são iguais em tamanhos, mas entre vocês ela é mais delicada. Portanto, marido, olha lá como você vai tratar ela. Assim como a graça de meu filho amado recairá sobre você, recairá sobre ela também. E daí, se você não cuidar dela de forma adequada, sabe o que vai acontecer? Lê comigo o final do verso 7. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Meus irmãos, aqui há um alerta grave de Deus para mim e para você.
quando Pedro se refere ao impedimento das orações do marido, eu creio que ele não se refere a esse impedimento como sendo por parte da esposa, mas sim por parte de Deus. Sabe por quê? Porque o contexto religioso que as pessoas viviam naquela época, em que Pedro escreve esse texto, era de uma hipocrisia sem tamanho. Muitos judeus eles iam ao templo, faziam suas ofertas, orações, petições a Deus, mas em casa era um carrasco da esposa. E se nós trazermos isso para os dias de hoje, em alguns contextos por aí, a igreja não fica muito longe disso não. Tem muito homem aí, ó, que se diz crente em Cristo Jesus, mas olha para sua esposa, para os seus filhos, olha para eles. Eles estão gritando com o olhar, mas não é mesmo. Na igreja, em público, são tratados de uma forma. Uma benção para lá, uma benção para cá. Dentro de casa é totalmente diferente. E Deus, Ele está ciente de tudo isso. Portanto, Deus está avisando aos maridos que não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer propósito, não adianta fazer promessa, se o propósito a qual Deus te levantou, você não está cumprindo. Não adianta. Suas orações não passarão do teto sobre suas cabeças. As bênçãos de Deus irão cessar na sua vida quando se fecha uma torneira de água corrente. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é hipocrisia religiosa. Lembra? Com quem que Cristo passou o ministério inteiro confrontando? Amaldiçoando os fariseus hipócritas, religiosos hipócritas. Jesus deu um nome para eles, você lembra? Raça do quê? Raça de víboras. Portanto, amados, de nada adianta implorar as bênçãos de Deus na sua vida, de modo particular, se você em nada abençoa a vida da sua esposa, dos seus filhos, a vida comum do seu lar. Amém? Eu gostaria de encerrar citando as palavras de um pregador do passado que fala muito ao nosso coração. Hayden Wilson Tozer, como ele era conhecido, ou A.W. Tozer. Ele foi um pastor protestante nascido nos Estados Unidos em 1897 e faleceu no Canadá em 1963. Dentre tantas obras, mas tantas obras, Deus usou muito esse servo. Ele escreveu 7 características que devem estar presentes na vida de todo homem, de todo marido que deseja ser espiritual, segundo a vontade de Deus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Ele disse assim: um homem, um marido que deseja ser espiritual, primeiro ele deseja ser santo, antes de ser feliz. 2, e ele só poderá ser considerado espiritual quando querer ver a honra de Deus promovida através da sua vida, mesmo que isso signifique que ele próprio deva sofrer desonra ou perda temporária. 3, o homem, o marido espiritual, deseja levar a sua cruz. Muitos cristãos aceitam a adversidade ou a tribulação como um suspiro e dizem que é a sua cruz, esquecidos que essas coisas sobrevêm igualmente ao santo e também ao pecador. A cruz é aquela adversidade extraordinária que não sobrevém como resultado da nossa obediência a Cristo. Essa cruz não nos é imposta, nós a tomamos voluntariamente, com pleno conhecimento de todas as consequências. 4, ainda, o homem, o marido cristão, ele é espiritual quando vê todas as coisas do ponto de vista de quem? De Deus. A capacidade de pesar todas as coisas na balança divina
e de atribuir mesmo o valor atribuído por Deus. É sinal de uma vida o quê? Cheia do Espírito Santo. Sim. Outro desejo que caracteriza o homem espiritual é morrer com retidão, antes que querer viver em erro. 6. Ele deseja ver os outros progredirem, mesmo isso sendo às suas custas. Ele quer ver os outros cristãos acima dele e ficar feliz quando os outros são promovidos e ele porventura for deixado de lado. E 7. O homem, o marido, o pai, o servo espiritual habitualmente faz julgamentos segundo o que é eterno, e não julgamentos temporais que levam apenas o tempo de uma vida a se cumprir. Amém, irmãos? Meus irmãos, maridos, você que está aqui, você que está em casa ouvindo, que Deus nos ajude nessa árdua, mas recompensadora missão de sermos líderes de nossas famílias, de nossos lares. Que Ele nos dê a sua graça, para que nós honremos nossas esposas, amemos nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Que sejamos espelhos refletindo o Evangelho de Cristo na vida dos nossos filhos. Que eles possam olhar para nós e enxergar Jesus através de nós. E em tudo que façamos, em tudo que dissermos, em tudo que nós vivemos, tem que ser no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, a vida do marido, ela tem que glorificar Deus em tudo. Em tudo. Não basta apenas você ser o mantenedor da sua casa. Não basta apenas isso. Ser um marido temente a Deus é muito, mas muito mais do que isso. Mas Deus dá graça. Submeta-se a Ele. Dobre seu joelho ao chegar em casa hoje. Senhor, estou aqui, com o coração contrito, me humilhando. Me ajuda. Me ajuda para que o dia que eu estiver na frente do Senhor, eu receber um afago e não um puxão de orelhas. Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos orar a Deus.